né? Como eu havia falado, essa aqui é a nossa última aula deste ano, é claro, né? É acerca de Jesus, que nós vemos já, acho que em 9 encontros, se não me engano. Acho que esse é o nome, se não me falha a memória. E hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o tabernáculo, né? Sobre o nosso corpo. Mas eu creio que, acho que dentro desse período que nós passamos aí, 2 meses estudando, hoje, não sei se vocês lembram, né, das perguntas que nós fizemos lá no início, quem era, né, o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem ele é para você? Acredito que hoje, se você se fazer essa pergunta, né, para você mesmo, acredito que hoje você tem uma visão um pouquinho diferente do que você tinha lá no início, acerca de quem ele era, quem ele representa, ou o que ele fez. Amém? Hoje eu vou dar início aqui, depois eu vou passar aqui para o quadro, e quando eu passar para o quadro aqui, não vai ficar, não vou ficar aparecendo, porque senão vai ficar muito longe aqui, talvez não apareça. Mas eu quero passar aqui para vocês, deixa eu só ajustar aqui minha tela, vou compartilhar aqui, só ver se está no ponto certo. Quero compartilhar com vocês aqui acerca do nosso corpo como templo. Acredito eu que, não sei se vocês se lembram, mas a Suzana já tinha aqui já num outro estudo trazido a respeito do nosso corpo, né? O nosso corpo ele ser tripartido, ou seja, dividido nessas três partes. Porém, nós sermos tripartidos não quer dizer que nós somos três, né? Nós somos três em um, como era aqueles rádios antigos, não sei se alguém lembra. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer. Aqui está dando para vocês verem, né? Glória a Deus. Vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam reservados, sejam preservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, quero que vocês olhem isso aqui, ó, o tabernáculo. Não sei se vocês lembram aqui do tabernáculo, como é que ele era. Nós mostramos uma foto semana passada sobre o átrio, que é a parte do pátio. Nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo. Olha como tem algo similar: espírito, alma e corpo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, o Espírito Santo. Aí você vê o tabernáculo, tem o átrio, né, ou o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Veja que tem coisas similares aqui da criação. E hoje nós vamos ver justamente sobre essa divisão, sobre essas similaridades que nós temos no tabernáculo. Perdão. Eu vou só trocar aqui minha tela agora, para compartilhar aqui, e nós vamos para o quadro. Estão conseguindo enxergar o quadro, irmãos? Glória a Deus. Eu vou primeiro desenhar aqui sobre o tabernáculo, para depois nós podermos entrar, então, naquilo que nós desejamos hoje aprender em relação às questões do Senhor. Se você tiver folha e papel, eu peço para que você também anote, faça o desenho, anote os textos que vai ser trazido aqui, que isso vai ser muito importante depois para os seus estudos. Então, nós temos aqui o tabernáculo. Vamos ver se vai aparecer certinho para vocês. Tabernáculo. Vamos desenhar aqui agora, vamos fazer essa parte do pátio. Vou tentar ver se eu consigo deixar aqui uma parte na lateral, para que a gente possa escrever os textos.
Esse aqui, irmãos, vocês estão vendo bem, é o pátio. Aí aqui dentro, nós vamos ter aqui o lugar santo. E o lugar santíssimo. Glória a Deus. Quem lembra aqui? O que tem aqui? Altar. Altar de holocausto, onde era queimado o sacrifício. Aqui na entrada da porta aqui do lugar santo, nós temos aqui, até eu quero fazer uma correção, que semana passada eu falei que era uma bacia de cobre. Eu me equivoquei, irmãos. Esses utensílios do pátio, elas são de bronze. Aqui nós temos também duas bacias. Vou fazer pequenininha aqui. As duas bacias de bronze. Nós temos aqui, então, o altar de holocaustos. Essa bacia aqui, ela era cheia de água para a purificação, para quando o sumo sacerdote fosse entrar, então, no santo lugar. Aqui dentro, nós temos candelabro. Aqui o altar de incenso. E aqui nós temos também a mesa dos pães. Amém? E aqui dentro, no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, nós temos a arca. Átrio, vamos colocar aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. Átrio. Vou puxar uma setinha aqui, ó. E aqui, Santo dos Santos. Ficou pequenininho aqui, irmãos, mas aí vocês podem também fazer o desenho aqui e ir anotando. Amém? Qual que é a comparação que nós vamos fazer aqui conosco? Já que nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho e o Deus que é o Espírito Santo. E assim como nós também, nós somos espírito, alma e corpo. Então, qual é a comparação que eu vou fazer aqui em relação ao tabernáculo? Átrio é a parte externa, onde aparece, onde todos veem. E qual é a nossa parte que todos veem? Nosso corpo. Lugar santo, alma. E o lugar santíssimo, Espírito Santo, ou o nosso espírito. Amém? Irmãos, eu quero ler um texto com vocês. Peço que vocês abram aí as escrituras, lá em Hebreus. Lá em Hebreus, para nós vermos aqui algo da parte do Senhor. Hebreus 4. Hebreus 4, a partir do versículo 10. Glória a Deus. Eu não sei se vocês perceberam, antes de nós lermos, eu quero chamar a atenção para vocês algo aqui no tabernáculo. Se você olhar aqui o tabernáculo, na região aqui do átrio, nós temos a bacia, essas duas bacias pequenas que eu fiz aqui, irmãos, essas bacias eram as bacias onde que eles colocavam o sangue. Quando alguém, né,
trazia o animal aqui para ser, então, degolado ou para ser sacrificado, essas duas bacias eram utilizadas, então, para juntar o sangue, aonde que era depositado o sangue. Esse sangue, depois, posteriormente, ele era aspergido, ou seja, ele era jogado nas paredes aqui do altar. Amém? Então, nós temos essas duas bacias aqui também de bronze. Amém? Glória a Deus. Aí agora, se você observar e olhar aqui para a parte do corpo, ou seja, do átrio, nós temos a bacia, essas bacias onde que é colocado o sangue, de bronze. Nós temos o altar de holocausto. Esse altar de holocausto, ele era de madeira de acácia, revestida, então, de bronze. E até aqui, inclusive, se vocês lembram de semana passada, esse altar, inclusive, tinha as pontas aqui, ó, que é os chifres, que quando o pessoal canta na música, toque na ponta do altar, era nesses chifres onde que o pessoal se agarrava. Amém? E esses chifres também, eles eram revestidos também todos de bronze. A bacia também, essa de bronze, que era colocada aqui a água. Essa bacia aqui, ela era para aqueles que iam entrar nos Santos dos Santos se purificarem, se lavarem. E aí, se você observar, você vai ver que no pátio, você vai ter 3 elementos principais. Quando você entra no Santo dos Santos, você vai ter 3 elementos principais. Da mesma forma, o candelabro, você vai ter o altar aqui de incenso, e você vai ter a mesa dos pães. Aí, quando você entra aqui no Santíssimo Lugar, você olha, mas aqui não tem os 3 elementos. Aí, quando você abre aqui, você encontra os 3 elementos. Amém? Então, vamos lá, vamos ler Hebreus. Hebreus 4. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e discerne os pensamentos e as intenções do corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, olha só para isso aqui. Quando o nosso Senhor Jesus, ele se entregou por nós numa cruz, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Nós temos esses textos aí. E a Bíblia aqui também está nos falando de uma espada, que ela é mais afiada. Vamos colocar aqui no texto, versículo 10. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Olha essa espada aí. E o que representa essa espada através da palavra? O que representa? A espada é a própria palavra do Senhor que veio a nós. E aonde que nós encontramos essa espada? Olha aqui.
Aqui nós temos a espada do Senhor. Por isso que quando a Bíblia diz que quando o Senhor morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, o que saiu foi essa própria espada que veio do Santíssimo Lugar até a porta do templo. E por que que precisou essa espada vir até este local, até a entrada do templo? Porque como que funcionava, irmãos, no Antigo Testamento? As pessoas que estavam aqui fora, vivendo as suas vidas, o que que elas faziam? Todo ano elas traziam as suas ofertas. Elas vinham, traziam suas ofertas na entrada do templo, entregavam aqui as suas ofertas, recebiam perdão por conta do sacrifício e retornavam, saíam. Então as pessoas entravam aqui no pátio e saíam, todo ano entravam e saíam. Olha se não parece algo similar com os dias de hoje. As pessoas que vão para o templo só levam a oferta e saem. Quando levam, vão para a presença do Senhor, levam a oferta e voltam para o mundo, para pecar, para continuar vivendo as suas vidas. E aí o Senhor quis mudar essa situação do homem, para que o homem não precisasse passar a sua vida inteira, então, sacrificando. Só que o que acontece? Para você poder dar início num processo aqui, você só consegue com a ajuda de alguém, do próprio Senhor. Porque é Ele que faz todas as coisas. É através dele, a Bíblia diz que nós só chegamos ao Pai através dele. Então, como que nós encontramos o nosso Senhor? Como que ele veio ao nosso encontro? Simples. Porque a mesma espada que saiu do lugar do Santíssimo Lugar, ela também é uma cruz. Então, foi através dessa cruz que o Senhor veio. Só que essa cruz, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada com essa espada. E aí, irmãos, agora que começa o nosso processo. O processo de Jesus para nós chegarmos a Cristo. Lembra que nós vemos falando que Cristo, ele é o eterno. Ele é a parte eterna de Jesus. Jesus é a parte terrena de Cristo. Se nós observarmos, irmãos, para a obra redentora se cumprir, precisava um homem morrer. Cristo não podia morrer por nós na cruz, porque a Bíblia diz que ele também é Deus, lá em João, que ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse Verbo é o Cristo. Então, o Cristo, ele não poderia morrer na cruz por nós, porque sendo um Cristo, sendo Deus, Deus não pode morrer. Então, ele precisa, esse Cristo, para cumprir com a sua obra, o que que ele precisava? Do corpo de um homem. E esse corpo de homem, ele usou de Jesus. De Jesus. Então, irmãos, hoje, quando nós chegamos aqui, na entrada, tem alguém que vem nos buscar, para que a gente não pare aqui, ó, e volte, e saia da presença dele. Porém, nós temos um problema agora. O nosso Senhor saiu do Santíssimo Lugar. A Bíblia diz que ele se desfez da sua glória. Ele se humilhou, se tornando em forma de homem, semelhante de homem, de servo. Para quê? Por que que ele saiu? Para vir buscar aqueles que vinham até a entrada e saíam. Por quê? Porque o processo, irmãos, que nós vamos enfrentar daqui para frente, nós só conseguimos com a presença dele, com a ajuda dele. Então, irmãos, agora você antes vinha aqui, trazia sua oferta, entregava lá, e quem se responsabilizava pelo restante das coisas era o sacerdote. Você não assumia mais nenhum compromisso, você apenas vinha, ofertava e saía. Só que agora não, quando você chega aqui, a sua oferta já foi entregue por Deus. E aí, se você chega agora aqui, você já tem uma oferta, você vai fazer o quê?
Ele está dizendo assim, eu já entreguei a maior oferta para você, agora você tem que seguir. Agora você é da mesma linhagem. Agora você também se tornou um sacerdote. E sacerdote não vem só até a entrada aqui, ó, do átrio e volta. Sacerdote entra no santo lugar. Então agora, irmãos, não tem mais escapatória. Você não pode chegar aqui no pé e voltar embora, porque o Senhor está aqui te esperando. Só tem um problema agora, que quando nós damos entrada aqui nessa parte de baixo, o que nós encontramos já de cara? A ponta da espada. E aí, irmãos, o negócio é mais embaixo. Quando você começa esse processo de conversão, a espada, que é a palavra, ela começa a entrar em você, pouco a pouco, nesse processo. Até onde você chega aqui no altar de holocausto, onde você é a oferta, não agora pelo pecado, mas lembra que tem um texto que diz: apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo. Quando você começa nesse processo e a palavra começa a entrar em você, a espada começa a entrar em você, começa a doer. E aqui é onde que você começa agora a abandonar as suas vontades, abandonar os seus vícios, que começa aquela transformação de vida, e aonde você vai sendo queimado como oferta de holocausto, uma oferta totalmente queimada ao Senhor, uma oferta que é consagrada ao Senhor, que é separada pelo Senhor. Agora daqui você não volta mais. Aqui, irmãos, é onde a coisa, o caldo começa a engrossar. É onde você começa a olhar assim, meu Deus, parece que agora que eu vim para Jesus, parece que a coisa ficou mais difícil. Irmãos, não é que ficou mais difícil, é que a espada começou a entrar em você. A espada começou a pegar em você em lugares que antes não pegava, em lugares que antes não mexia. Você está tendo uma troca de mente. Antes você vinha até aqui e voltava, continuava a mesma coisa. Agora, aquele que estava aqui fora não tinha acesso ao santo lugar. O santo lugar só conhecia o sacerdote. Você está tendo acesso agora ao que o sacerdote vai ter acesso. Então, o teu comportamento tem que ser diferente, o teu processo tem que ser diferente, o teu caminhar tem que ser diferente, o teu servir tem que ser diferente. Você abre mão de muitas coisas porque agora o sacerdote serve ao Senhor e ponto. Aqui você não faz mais as suas vontades. E aí você sai aqui desse altar aqui e você começa a vir cada vez mais. E quanto mais tu se aproxima aqui do santo lugar, veja que a espada vai entrando cada vez mais em você. Até que você chegue aqui nessa bacia de bronze, cheia de água, que é a água que purifica, é onde a palavra te lava por completo. E aí, quanto mais você vai subindo, a palavra mais vai entrando, você vai dizer assim, meu Deus, o que está acontecendo? Tá difícil, eu não tô suportando. Tá muito difícil. Irmãos, não é que tá difícil. É que entenda que Deus, ele é luz. E conforme você vai se aproximando do Santíssimo, a luz, o Senhor vai jogando luz em você. Ou seja, ele vai jogando luz nas trevas que era você. Ele vai iluminando as suas trevas, vai expondo o que tinha de trevas em você. E aí você tem que começar a abrir mão das suas trevas para agora poder vir para a luz. E aí esse processo é dolorido, porque você vai ter que abandonar coisas que antes você gostava de fazer. Os vícios que você tinha, lugares que você gostava de frequentar, que talvez o Senhor peça para que você não frequente. E esse processo aqui vai te custando, para que você busque coisas novas e do alto, da parte do Senhor. Aí, irmãos, você chega aqui agora na porta do templo, do santo lugar, e o próprio Senhor que vem fazendo essa caminhada com você, ele te introduz agora aqui no santo lugar.
E aí você vai vendo que, durante esse processo, onde a espada vai penetrando, como diz aqui, vai dividindo, fazendo a separação dos ossos, das juntas, da medula, discernindo o que que é espírito, o que que é alma. Nesse processo aqui, irmãos, que é muito dolorido, muitas pessoas chegam para você, às vezes até mesmo aquele que está te discipulando, e diz assim, continua, continua porque vale a pena. E a pessoa às vezes vai dizer assim, mas como continuar? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o quanto a espada está entrando em mim. E a pessoa diz assim, continua, vai valer a pena, mas ela não fala isso por mal. É porque provavelmente essa pessoa já passou por esse pedaço da espada. E ela já sabe aonde vai chegar. Por isso que ela está dizendo, continua, deixa a espada entrar. E mais, irmãos, quando você chega nessa parte aqui, ó, o porquê que é tão difícil, principalmente essa primeira parte. Porque a primeira coisa, ele mexe no quê? Essa primeira parte, no seu corpo, as suas vontades, a nossa alma, ela tende a fazer a sua vontade. Sempre. Então ela quer fazer o quê? Fazer com que o corpo só sinta prazer. Porque se o corpo não sentir prazer, a espada crava e aí chega na alma. Só que se eu chegar na alma, a alma vai precisar ser transformada. Então vê que a alma ela tem um mecanismo de defesa. E que mecanismo de defesa é esse? Alimentar o seu corpo. Fazer com que o seu corpo sinta tanto prazer que você só vai fazer a vontade do corpo. Por isso que você não passa daqui. Você quer vir para fora. E aí, por que que também é tão difícil essa parte aqui do átrio? Porque além da espada estar entrando em você, você começa a sentir o peso da cruz. Porque ela também é uma cruz. Por isso que a Bíblia diz, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, não é só a espada, tem a cruz. Você começa a ver a sua responsabilidade com Cristo. A sua responsabilidade com o seu propósito. Enquanto você começa a tirar a sua cruz do chão, a espada também vem te cortando, vem te limpando. Por isso que esse processo do átrio é tão doloroso, porque você tem que suportar a espada, você tem que fazer força para carregar a sua cruz, para dar início, tirar a sua cruz do chão, e você tem ainda que batalhar contra a alma, para que a alma não fique somente agradando o seu corpo, para que você não chegue aqui e queira voltar. Por isso que esse processo é tão dolorido. Mas aí você consegue vencer essa fase. E aí você vai chegar agora no santo lugar. E o que nós encontramos aqui no santo lugar? Nós temos então um candelabro. Nós temos também o altar de incenso. E nós temos também a mesa dos pães e do suco, do puro suco da uva, né? Chamado vinho. Nessa mesa aqui, irmãos, esses pães são 12 pães, representando aqui as 12 tribos de Israel. Mas também esses pães representam o quê? O próprio Senhor, que é o alimento. Só que quando você chega aqui nessa parte, nós temos que observar uma coisa, um detalhe. Quando você está aqui no pátio, no átrio, todo mundo te vê. Todo mundo vê a luta que você está passando. Você tem claridade do sol. Você é iluminado pelo sol. Todos estão vendo o que você está passando. Muitos ainda vêm dizer, tá, mas será que vale a pena? Por que que você tá mudando? O que está acontecendo contigo? Larga disso. As pessoas começam a ver aqui teu sofrimento para transformação. As pessoas podem te ver e você tem a luz do dia. Quando você entra nesse ambiente do santo lugar, esse lugar aqui ele é fechado pelas cortinas. Você já não tem mais a luz do dia. Você já não tem mais a luz do sol para iluminar esse lugar. Você já não consegue mais olhar com os olhos normais, naturais, como você vê a luz do dia. Então aqui você começa a ver
que o processo ainda vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas esse é um lugar que você está completamente agora na presença do Senhor. Porque nós temos aqui o candelabro. O candelabro, ele fala da própria presença do Espírito Santo. As Escrituras vão falar também, os estudiosos fazem menção, eles fazem uma comparação desse candelabro, né, de 7 lâmpadas, em relação aos 7 Espíritos de Deus. Se você ainda não leu sobre os 7 Espíritos de Deus, está lá em Isaías 11. Lá ele vai estar citando os 7 Espíritos de Deus. Até aconselho, irmãos, que você pegue esse texto e ore, peça para que o Senhor coloque sobre você cada um desses Espíritos. Em Apocalipse 1:4, ele também vai estar falando desses 7 Espíritos. E é tão interessante o plano do Senhor que justamente esses 7 Espíritos são mencionados em Apocalipse quando é falado para João em relação às 7 igrejas. É tremendo, o nosso Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz. E aí, então, agora você está aqui na presença do próprio Espírito Santo. E você tem esse altar que ele é queimado em incenso, aonde eles queimam esse incenso para que ele suba com um aroma suave ao Senhor. Para que o Senhor, ele respire esse cheiro suave, esse cheiro agradável. E aí agora você tem também essa mesa com os pães e com o suco. Isso aponta para quê, irmãos? Quem lembra da aula passada, Levítico 2, a ceia, essa aliança com o Senhor. Só que lembre que aqui agora você não tem uma luz natural, externa. Então você chega num lugar agora escuro, que é muitas vezes o lugar que nós nos encontramos depois de passar por todo esse processo. A gente é moído aqui, ó, pelo início dessa caminhada, pela espada, e a gente chega num ponto onde a gente diz assim, eu não tô mais vendo nada. Eu não sei o que o Senhor quer da minha vida. Eu não consigo saber agora qual é a vontade do Senhor para mim. O que o Senhor deseja que eu faça? Porque agora você não vê mais com os seus olhos. Por quê? Qual que era o alimento aqui? Qual era o combustível para manter a chama acesa desse candelabro, dessa menorá? Era o óleo. Esse óleo, o azeite, né, de oliva, esse puro azeite, era o combustível que era usado no templo para manter as lamparinas ou os castiçais aqui aceso. Só que como que você vai agora extrair esse óleo? É simples, irmão. Enquanto a palavra vai entrando cada vez mais em você. E agora você chega num ambiente onde que você vai fazer uma nova aliança com o Senhor. Você começa a comer de Cristo. Você começa a beber de Cristo. E é onde o Senhor, ele faz o quê? Como é que você extrai o óleo da oliva? Como que você faz? É uma prensa. E quando você bota aquela oliva na prensa, você extrai aquele óleo, que é o combustível para o castiçal, para a menorá. Então, esse é um lugar, irmãos, que você está se alimentando de Cristo, mas ao mesmo tempo o próprio Cristo está se espremendo. Ele está te espremendo, extraindo o máximo de você. Um tempo que às vezes você parece que não vai suportar. É um lugar onde que você está cada vez mais perto da presença do Senhor. E lembre, quanto mais perto dele, mais luz ele joga. Quanto mais luz ele joga, mais trevas ele revela em nós. Por isso que é tão difícil. E lembre que nesse ambiente aqui agora nós estamos na alma. Por quê? Nós temos o altar de incenso. E para você queimar incenso, você precisa de fogo. E a alma, o que ela precisa? De uma transformação de caráter, que se chama o batismo com fogo. Então, a alma precisa agora aqui, ó, de fogo. Por isso que quando uma pessoa precisa ser transformada no seu caráter, jogue fogo nela. Ministre o Espírito Santo. Ela precisa ser transformada no seu caráter. A sua alma precisa ser transformada, ser convertida.
para que ela não venha querer voltar a fazer a vontade do corpo. E aqui nesse ambiente, então, agora você está se alimentando de Cristo e Ele está te espremendo, extraindo o óleo. Para quê? Para que agora sim você tenha combustível para poder acender agora a menorá. Então agora você consegue acender o candelabro com um óleo que é extraído de quando você está de joelhos, quando você está lá em oração, quando você está clamando ao Senhor, quando o Senhor está te espremendo, quando você está lá orando em línguas, quando o Senhor está, o Espírito Santo está lá fazendo você orar, falar, gemer, com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. O Senhor está lá te extraindo o melhor de você, está extraindo o óleo, para que você possa acender as lâmpadas do Espírito. E aí agora você, nessa parte aqui do santo lugar, você já não estará mais no escuro. Por quê? Porque agora com o candelabro aceso, você vai estar sendo iluminado pelo Espírito Santo. E enquanto é extraído de você, enquanto você come, é extraído de você o óleo. Enquanto é extraído de você o óleo, enquanto você clama ao Senhor, esse clamor, você mesmo se torna no altar de incenso. E o teu clamor sobe como cheiro suave à presença do Senhor. E você é iluminado, então agora, pela menorá, pelo Espírito Santo de Deus, pela presença do Senhor. Mas aqui ainda não acabou, porque nós estamos no santo lugar. E nós precisamos avançar até chegar na presença do Santíssimo. Nós precisamos dar continuidade na nossa transformação, que foi tão difícil. Mas nós contamos com a ajuda aqui do próprio Senhor, que se entregou numa cruz, que quando desceu, rasgou o véu para poder vir aqui te buscar, para fazer você passar pelo processo, para transformar agora a sua alma, o seu caráter, e para te introduzir agora como sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. Você entra então agora aqui na presença do Senhor, no Santíssimo Lugar. Chegando no Santíssimo Lugar, agora você já não tem mais a menorá para te iluminar aqui dentro. Você entra num lugar completamente fechado pelas cortinas. Um lugar onde que você já não tem mais a mesa com os pães, você já não tem mais o altar de incenso, você não tem mais o candelabro. Quando você entra nesse lugar, agora você só tem uma caixa. E aí tu olha, tem os querubins ali em cima. E nessa caixa aqui agora também, lembra que nós falamos sobre os três elementos, aqui dentro também nós encontramos três elementos. Só tem um detalhe. Além de você estar no escuro, tudo que você tinha no santo lugar era palpável. Agora aqui só a caixa é palpável. Mas aquilo que você precisa ter acesso, você precisa ter uma ação, que é se aprofundar cada vez mais no Senhor, para que você então descubra as revelações, aquilo que o Senhor tem guardado para os seus, aquilo que só através do próprio Espírito é revelado aos seus, aqueles que o buscam, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí, quando você abre essa caixa aqui agora, você encontra um primeiro elemento, que são as tábuas da lei. As tábuas da lei que foi dado a Moisés. E essas tábuas da lei, agora ela vai fazer o quê? Ela vai reger a sua vida. Ela vai te ensinar qual é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor para a sua vida. Os planos do Senhor, o que Ele deseja para você. Só que atente para uma coisa. Esse é um ambiente que, se aqui você já
via pouco, esse você não enxerga quase nada. Então, na presença do Senhor, é um tempo em que você tem que falar menos, ver menos e ouvir mais. É um tempo de fé. Porque quando você chega aqui você vai buscar algo que você sabe que está ali dentro. Você chega até nesse ponto, no Santíssimo Lugar, sabendo que tem algo eterno aqui dentro. Então, se você passou por essas fases, você veio com fé. E é um tempo agora de ouvir e crer que o que tem aqui dentro é muito melhor do que você tinha aqui fora, quando você vinha e voltava, vinha e voltava. Aí você abre essa caixa, ouvindo atentamente o que o Senhor tem para dizer ao teu coração. Que a primeira coisa que ele vai te trazer, então, são a vontade dele para a sua vida. Os desejos deles para a sua vida. As leis, aquilo que você pode e não pode, aquilo que você deve, aquilo que você não deve. Por quê? Por que agora não vai ser pesado para você cumprir a vontade do Senhor? Porque a sua alma aqui já foi transformada. Você já passou da fase da alma. Você já matou a sua alma. A sua alma já virou incenso suave, queimado no altar. E aí, então, agora você, depois de ter tirado as tábuas, nós vamos, então, agora para o maná. O maná fala de um alimento, uma total dependência do Senhor, porque aqui não tem o que você fazer, você só vai ser provido pelo Senhor. É um tempo que você não vai estar enxergando, você não vai estar vendo adiante, você só vai estar escutando e obedecendo aquilo que Ele vai estar te revelando. Você tem que ter total confiança no Senhor, mesmo que você esteja num ambiente onde você não veja nada. E aí o Senhor te traz o maná. E o que ele traz isso? O maná, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, ele é chamado, né? Nós se referimos ele ao pão da murmuração. Porém, o maná, ele durava um dia. Você não poderia colher mais do que você iria consumir naquele dia. Somente na sexta-feira, que você ia colher 2 porções, né? Para o sábado e para o domingo. Porém, aqui nós temos um maná conservado. Esse maná conservado em Deus. E o que ele está te dizendo aqui? Eu tenho um alimento eterno que não perece. Eu vou te prover o sustento para a eternidade, melhor do que aquele que era no tempo, que perecia. Eu tenho coisas que não perecem para a sua vida, para a sua família. Como Jesus falou para a samaritana, o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Aqui o Senhor vai estar apontando esse alimento eterno que vai realmente sustentar nós em vida. E aí você tem aqui também um terceiro elemento, que é a vara de Arão, que floresceu. Essa vara de Arão tem alguns significados, mas um deles que é incrível é em relação ao impossível. E aqui o Senhor está te dizendo, mesmo que você não veja, o impossível pode acontecer na sua vida. Você estando na minha presença. O que ele está dizendo mais? Que você é o escolhido. Que a vara fala daquele que também foi escolhido. E a vara florescer também fala o quê? De fruto. Ou seja, você estando no Senhor, o impossível pode acontecer na sua vida. Porque você foi escolhido para gerar frutos. Esse é o processo de Jesus para chegar ao Cristo. Porque o Cristo, ele é a parte eterna. Lembra que ele é Deus também?
Mas quem veio nos buscar, quem teve que passar pela cruz, tinha que ser um homem. Cristo, sendo Deus, ele não podia morrer, precisava de um corpo para morrer. E ele usou Jesus. Então, Jesus também passou pelo processo da cruz. Ele sofreu, foi chicoteado, passou tudo por esse processo, para depois poder vir te resgatar, te buscar aqui. Esse é o processo que nós precisamos passar para alcançar o Cristo, para que Cristo seja formado em nós e que ele se revele através de nós. Mas a pergunta é, você está disposto a ceder à vontade de Deus e não a do seu corpo? Você está disponível a ser um holocausto e ser queimado por completo, ser uma oferta por completo do Senhor e servir somente a Ele? Você está disposto a ter a palavra cada vez mais entrando em você, te limpando com a água da palavra? Você está disposto a entrar num ambiente onde que para você ter luz, para você enxergar, você vai ter que ser moído? Você vai ter que ser espremido para que seja extraído o azeite de você? Para que você possa fazer essa aliança, que suba com um cheiro suave a tua adoração, para que você possa chegar no Santíssimo Lugar e entrar com intrepidez na presença do Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade, porque em verdade na alma, porque é a alma que precisa ser convertida, para que ela não minta, que ela não faça a sua própria vontade. Então o Senhor busca os adoradores que os adorem em espírito e em verdade, aqueles que chegam nele em espírito, tendo a sua alma transformada. Glória a Deus. Então, irmãos, esse é o nosso processo. O processo da cruz. O processo de Cristo ser formado em nós. E aí nós conseguimos ver por que que o Senhor entregou, então, o tabernáculo. Ou por que que as ofertas eram feitas aqui. Porque o Senhor já apontava para um processo em que futuramente nós precisaríamos passar. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Esse é um processo que nós precisamos passar. A minha pergunta é, você está disposto a passar por esse processo?